e meu pai já formado em Direito, né, minha mãe ainda estudante, vieram para Cajazeiras e vieram com uma experiência de vida de um jovem casal. Vamos ao sertão para ver se talvez dê certo a nossa vida por lá. E aqui se fixaram, nós estamos até hoje. A família, né, criou raízes. Na verdade, as raízes do meu pai já são aqui do sertão. Eles são da antiga Antônio Navarro, a época, né? Hoje é o município de Santa Helena, a fazenda Boa Esperança, onde ele, Antônio Quirino e onde os outros filhos nasceram. Eles já são aqui sertanejos e voltaram para Cajazeiras, que era e que é a cidade-mãe, né? A cidade que acolhe todas as pessoas, enfim, e aqui vieram fincar a vida. Ele começou a advogar, aqui também começou a ensinar na época na FAFIC, depois na Universidade Federal e agora na UFCG, já está aposentado, logicamente, e aí estamos até hoje. Muito bem. A infância de Joãozinho foi aonde aqui em Cajazeiras? Cajazeiras, Jardim Oásis. Jardim Oásis? Jardim Oásis. Pouco tempo, eu ainda de tenra idade, sem muito conhecimento, eu morei no Alto Belo Horizonte, também conhecido como Alto Cabelão. Quem é de Cajazeiras sabe o que eu estou falando aqui e vai lembrar desse apelido, né? Ao Alto Belo Horizonte, o conhecido Alto Belo Horizonte. Morei lá, porque lá morava a minha avó, que a gente chamava de vovó madrinha, vovó Maria, a matriarca da família Quirino, e numa casa lá nós moramos por um período, mas logo em seguida, Cajazeiras estava crescendo naquela época, em 76, 77, e criou-se aquele conjunto habitacional chamado Jardim Oásis. Só tinha antes mato, e ali próximo ao DR, a Caixa Econômica construiu umas casas que posteriormente foram financiadas, e meu pai adquiriu uma casa por lá, e lá eu constituí a minha infância com grandes e verdadeiras amizades, tendo ainda a graça de Deus de poder ainda hoje usufruir tantas amizades construídas naquela época lá no Jardim Oásis. Então minha infância basicamente foi no Jardim Oásis. Estudou onde aqui em Cajazeiras? Estudei aqui em Cajazeiras, inicialmente no Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Depois da primeira à quarta série no colégio da minha querida e estimada tia Carmelita, Colégio Nossa Senhora do Carmo. Depois voltei ao Nossa Senhora de Lourdes, da quinta até a oitava. O primeiro ano estudei no Diocesano, o segundo ano estudei no Colégio Objetivo de Cajazeiras e o terceiro ano eu fiz no Colégio Objetivo em João Pessoa, me preparando para o vestibular. Quando Joãozinho era um garoto que dava trabalho, era meio problemático ou não? Ou era um garoto tranquilo, de casa? Na história... Ou era danado? Na história recente, você já viu falar alguma história boa de Joãozinho? É verdade. Você segue o exemplo dos demais Joãozinhos? Mas não era tão treloso. Treloso porque hoje os meus filhos estão em casa porque tem o Xbox, tem internet, tem iPhone, tem celular com aplicativo, tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook, enfim, tem um curso de inglês que vai. Então, a diversão, tem a própria violência, que a gente ainda hoje tem um certo temor e fica regrando os filhos, mas antigamente não, era bicicleta, jogo de bola, bila, né? Pinhão, pipa de ficar com dor no pescoço quando estava na época da pipa, de tanto soltar pipa. Então a minha infância foi muito sadia no Jardim Oásis, com grandes amizades e lá o meu pai fixou-se numa única rua todo esse tempo, ainda hoje mora lá. Ele morou numa casa primeiro alugada em frente, depois adquiriu uma casa do outro lado da rua e mora na Anacleto de Souza até hoje. Então ele mora lá há pelo menos 35 anos, 36 anos, estão na mesma rua, no mesmo local. Isso cria referência, né, de saber que lá era a casa de João de Deus e também era a casa de Joãozinho, e aí a gente tinha toda aquela amizade com as pessoas de Jardim Oásis, inclusive com outras pessoas também ali da Desembargador Boto, da Júlio Marcos Nascimento, que sempre tinha aquele embate de futebol, o time do Jardim Oásis com o time da Desembargador, e essa foi a minha infância. Muito bem. Você fez agora, fiquei agora curioso, e você como é um pensador, é um advogado inteligente, é um formador de opinião, você fez um paralelo da sua infância, da rua, da pipa, de andar de bicicleta, e hoje a infância dos seus filhos, que tem todo esse aparato tecnológico, internet, Twitter, tem jogos de computador. Você acha que melhorou ou piorou? Eu acho que a infância de outrora era mais sadia, porque a criança era mais inocente, né? Hoje se permite, com todo respeito, em TV aberta, um absurdo do Big Brother. Com certeza. Um outro absurdo da Fazenda. Não é que eu sou atrasado, nem que eu sou... Antiquado, né? Absolutamente. Né? Agora, cada coisa no seu tempo.
né? E aí a inocência de hoje, ela não é tão inocente. A criança de hoje, para não ser repetitiva, ela não é tão inocente. Ela pode estar despertando antes para as coisas que a vida, no momento certo, deve trazer, né? Daí que, como pai de 2 filhos, um com 12 anos, João Sávio, outro com 8, né? E tantos outros que nos assistem aí, tantos outros pais e mães, a nossa vigilância ainda tem que ser maior, o nosso cuidado tem que ser maior, de verificar o que ele está acessando na internet. Você, como pai, se preocupa com isso? Está sempre sabendo o que é que seus filhos estão acessando, de estar orientando? Procuro ser. O tempo efêmero, rápido, que, como diz Cazuza, o tempo não para e quase não dá tempo para nada, mas quando em casa estou, e aí, às vezes no final de semana, tento ver o que está sendo feito, como é que estão as tarefas, o que se tem tido bom rendimento. Na verdade, esse primeiro trabalho é da minha esposa Thalita, né? E aí eu sou chamado na hora de ser o brabo, né? O brigão, né, de ser aquela última palavra, de pedir, de solicitar que eles possam, na verdade, ser ou se conduzir para o caminho do bem, do caminho do correto, e não estar aí em internet, em conversas que não deve, se relacionando com pessoas, porque enquanto nós estamos aqui pensando e fazendo bem, inúmeras pessoas pensam e só querem fazer o mal, e aí terminam pelo mal, envolvendo as pessoas que são do bem. Nós temos que pedir primeiro proteção a Deus e a Nossa Senhora, e depois estar muito vigilante na educação dos filhos, porque quem é o pai que não quer ter seu filho no caminho correto, né? Eu não quero ser o melhor, mas eu tenho certeza que, pelo menos tranquilo, eu deixei meus 2 pais, porque me conduzi pelo caminho do bem, estou trabalhando, estou tentando fazer a minha história em Cajazeira. E quem é o pai que também não quer ter um filho que possa nesse sentido? E aí, o que eu e que Thalita, na educação dos nossos filhos, velamos é justamente para eles vão para o bem, e que todos os outros, que essa infância de hoje, que está um pouco meia... invadida por essa tecnologia, que termina sendo bom, né? Quem eu mesmo sou, né? O tuiteiro lá, de acessar, de estar no final de semana vendo o que a internet me proporciona, de estar acessando o Diário do Sertão, de estar vendo... Então, quem não quer isso, né? Agora, tem que ter limite, tem que ter cuidado, porque as outras coisas da vida não podem ser, infelizmente, interferidas por isso. João de Deus Quirino Filho, tio... Antônio Quirino, ex-prefeito, advogado. Seu pai, João de Deus Quirino, também advogado. Nessa influência familiar levou você também a seguir a mesma carreira? Foi uma imposição do seu pai, do seu tio? Ou foi uma questão de aptidão mesmo? Ou não, tinha outra vontade? Não. Interessante. Eu antes brinquei muito de narrar futebol. Eu ia lá no Alto Cabelão, na casa de uma tia Neném, e lá atrás tinha um campo de futebol e a gente improvisava, eu, Anderson e outros primos lá, uma cabine de rádio. Eu brinquei muito de transmitir, de fazer transmissão fictícia de rádio. Depois tinha um jogo na televisão, eu anotava ali os principais pontos, tentando, sei lá, meio que falso comentarista, né, de futebol, mas a advocacia sempre esteve presente, né? Tem um dado muito interessante. A nossa família, há 44 anos que presta serviço advocatício a Cajazeiras. O meu tio, Antônio Quirino, veio primeiro do Recife, veio ser advogado e diretor do colégio estadual, e iniciou o escritório ali na Praça Coração de Jesus. Depois o meu pai veio também continuar na advocacia. Quirino meio que desviou, apesar de ainda hoje, quase octogenário, ser advogado, empolgado, né, e ainda amante das letras jurídicas, mas Quirino passou um bom período pela política, e meu pai quem prosseguiu. Os 2 foram defensores públicos, os 2 são aposentados como advogados de ofício, defensores públicos, hoje a terminologia de agora, e eu sempre estive invadido, eu esteve assistindo, vendo, me empolgando, né, ao ver meu pai sair de casa de paletó, ao ver meu pai falar em um júri, a ver meu pai mandar preparar a beca, porque amanhã era um dia de júri, ele teria que estar lá. Então eu vi tudo isso. E por vocação, sempre me destinei à área jurídica. Quando chegou o momento do vestibular, eu não tive dúvida, não hesitei, não fiz vestibular, lhe confesso, para qualquer outro curso, a não ser direito. E aí, uma vez conseguindo entrar na faculdade, eu até hoje
vivo esse mundo assim, de maravilhas, posso assim dizer. Porque faço o que gosto e quando se faz o que gosta, a probabilidade é dar certo. Então, eu fui influenciado, não tenho dúvida por ele. E mais ainda, porque além do trabalho da advocacia, fui ser também professor universitário, como eles foram, né? E aí, desde 2003, eu estou lá na UFCG também ensinando direito. E ser professor universitário foi uma forma de conseguir estabilidade financeira? Também, né? Eu comecei a advogar em 2000. Terminei em 99 e comecei a advogar em 2000. Terminou pela antiga Universidade Federal da Paraíba, né? Na época existiam pouquíssimos cursos de direito. Ou a universidade pública, ou uma ou outra rara universidade particular, né? Na Paraíba só se tinha notícia na época da UFPB, que tinha um curso em Souza e outro em João Pessoa, da Unip e da Universidade Estadual de Campina Grande. Fora isso, nem mais uma outra universidade. Então, eu me formei pela antiga Universidade Federal da Paraíba, que depois passou a ser de Campina Grande, em 99. Em Souza? Em Souza. Em 2000 passei a advogar e em 2003 passei a ser professor substituto. Eu passei no primeiro concurso, 2 de professor substituto e depois de professor efetivo. E não há dúvida de que, além de fazer o que gosta, se tem uma estabilidade financeira, apesar de, historicamente, o professor não ser bem remunerado, né? Infelizmente, é uma política de qualquer administrador, e aqui não é uma crítica a nenhum, mas a educação, em regra, no Brasil, ela é desprestigiada, ela é desvalorizada, isso é uma máxima, né? É preciso que o sujeito tenha qualificação, continue a se qualificar, para se chegar no momento da aposentadoria tendo um salário razoável, que não é o ideal para se manter, né? Não é ideal. Tantos outros profissionais de curso superior, na própria área jurídica, ganham muito mais do que o professor que está lá ensinando, a juíza, a promotor, a desembargador, a ministro do STF, a analista judiciário, a oficial de justiça e a todas as pessoas. Mas não há dúvida que a estabilidade financeira vem. Mas vem muito mais, Conrado. Vem as amizades, a obrigação de estudar, porque eu sou pago e remunerado para isso, a obrigação de estar produzindo, a obrigação de estar escrevendo artigo jurídico, a obrigação de ter feito especialização, de estar participando de palestras, de estar num doutorado, que você não imagina o quanto é difícil, enquanto pai, esposo, trabalhando no escritório de advocacia, essas obrigações toda a vida, e ainda tem que se qualificar, porque se assim não for, o trem passa e não se consegue chegar ao topo da carreira de professor. A experiência acadêmica ajuda o advogado lá fora, ou a experiência do advogado lá fora ajuda na experiência acadêmica? Uma ajuda a outra. Eu sou professor de prática jurídica e eu não tenho dúvida que eu levo todos os dias, hoje mesmo à tarde eu estava dando aula para os meus alunos, os conhecimentos que eu adquiro aqui no fórum. Eu não tenho dúvida. Mas também estudando para dar aula, eu adquiro saber para usar na minha advocacia. Então, as duas se combinam. Eu vivo numa combinação, num belo casal. A de ser advogado e a de ser professor. Uma profissão se entrelaça na outra e, na verdade, eu sou apaixonado pelas duas. Muito bem, estamos conversando hoje no programa Interview com o advogado e também presidente da subseção OAB Cajazeiras, João de Deus Quirino Filho. Vamos dar uma pausa no nosso bate-papo e vamos direto a Bonito de Santa Fé com o nosso correspondente Jarlúcio Emiliano, que traz informações direto da região de Bonito de Santa Fé. Ainda hoje no nosso programa temos uma entrevista exclusiva com o ex-prefeito e médico Carlos Antônio falando sobre o programa Minha Casa Chegou e também fazendo avaliação acerca das últimas declarações feitas por Jeová Vieira Campos de que não subiria no palanque aonde estivesse Fabiano Gomes. Será que tem rompimento? Será que o médico Carlos Antônio aqui no Interview vai realmente decidir em quem vai apoiar, Jeová ou Fabiano Gomes? Daqui a pouco no seu programa Interview. Vamos lá, a Bonito Santa Fé com Jarlúcio Emiliano. Boa noite, Jarlúcio. Muito boa noite, Calel Conrado, boa noite, telespectadores da TV Diário do Sertão. Estamos aqui em cima da serra, trazendo as notícias da cidade de Bonito de Santa Fé, especialmente a administração municipal da prefeita Alderi Caju. Olha, a semana passada bastante proveitosa aqui na cidade de Bonito de Santa Fé, onde a prefeita Alderi Caju participou do encontro estadual de prefeitos da Paraíba, na segunda-feira, e na terça-feira, logo em seguida, foi recebida na Granja Santana pelo governador Ricardo Coutinho.
a prefeita Alderi Caju levou várias reivindicações da cidade do município de Santa Fé e saiu muito otimista da conversa com o governador Ricardo Coutinho, pois o mesmo mostrou-se sensibilizado aos problemas dos munícipes de nossa cidade. Também a prefeita Alderi Caju recebeu nas mãos do governador Ricardo Coutinho um ônibus 4x4, tração nas 4 rodas, com ar-condicionado, com 22 lugares e elevador para cadeirantes. Esse já é o 6º ônibus adquirido pela prefeita Alderi Caju ao longo de pouco mais de 4 anos aqui na administração pública da cidade de Bonito de Santa Fé. Amanhã, a prefeita Alderi Caju participa lá na cidade de João Pessoa da vistoria do transporte escolar da cidade de Bonito de Santa Fé, juntamente com o Tribunal de Contas do Estado e também com o Ministério Público Estadual. São essas informações aqui de Bonito de Santa Fé, prometendo voltar amanhã, nesse mesmo horário, pela primeira TV online da Paraíba. Jarlúcio Emiliano, de Cima da Serra, para a TV Diário do Sertão. Obrigado, Jarlúcio Emiliano, com as informações da região de Bonito de Santa Fé. Daqui a pouco, vamos direto a João Pessoa com o nosso correspondente Salles Fernandes, que traz informações da Assembleia Legislativa e também dos bastidores políticos da capital, João Pessoa. E ainda hoje, uma entrevista exclusiva com o ex-prefeito e médico Carlos Antônio, falando sobre as últimas declarações de Jeová. Será que hoje Carlos Antônio, no interview, vai decidir em quem vai apoiar? Será que é Fabiano? Será que é Jeová Vieira Campos? Ou será que Carlos Antônio vai sair pela tangente? Daqui a pouco você vai conferir com exclusividade aqui no seu programa Interview. Vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos lado a lado com ele, João de Deus Crino Filho, o nosso entrevistado de hoje do Interview. Ok, de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Nosso programa sempre de segunda a quinta-feira. E você, amigo internauta que está agora conosco na internet, pode mandar o seu recado, a sua pergunta ou então o seu abraço. É muito fácil. Twitter é @Diário do Sertão. E Facebook, mais fácil ainda. Diário do Sertão, digita lá, você encontra a nossa página e você curte, pode mandar o seu recado e mandar também a sua pergunta para o nosso entrevistado de hoje, João de Deus Quirino Filho. E também tem o nosso celular, que é o 93 16 10 57. Manda o seu SMS que também iremos ler daqui a pouco no nosso programa. Joãozinho, o seu tio Antônio Quirino, que também foi ex-prefeito de Cajazeiras e ex-deputado também, não é isso, estadual, e o seu pai também, João de Deus Pai, como a gente gosta de chamar, eles tiveram uma experiência muito ligada a seminário, a Igreja Católica, né? Inclusive, eu tenho notícia que eles são muito religiosos até hoje. Essa influência deles da igreja também foi transmitida para você? Você também é uma pessoa hoje devota, é uma pessoa hoje temente a Deus, ligada à Igreja Católica, de ir à missa, de rezar? Não há dúvida que essa influência, ela transpassa, ela transborda além de quem tem essa devoção e também para nós, enquanto filho, enquanto sobrinho. Eles dois foram seminaristas, devotos do Sagrado Coração de Jesus, devotos de Nossa Senhora, tementes a Deus, e essa influência vem para a família. Na minha juventude, eu participei de AJC, toquei em grupos, né, religiosos, inclusive a minha missa de formatura, eu estava participando da missa, formando, mas também tocando no grupo que nós formamos aqui do AJC, Encontro de Jovens com Cristo em Cajazeiras, e participei. É certo que ainda temente a Deus e devoto,
e tendo a certeza que o caminho da felicidade, o caminho da vida, passa necessariamente por Deus, é Ele quem determina os nossos atos aqui na terra. Nós temos que fazer a nossa parte, mas Ele quem determina. É verdade que a essa determinação eu sou temente, Conrado, e sou um homem de fé. Posso não ser tão frequente na igreja católica, vou lá, a minha missa no final de semana, e faço os meus atos de caridade sem que ninguém saiba e nem precisa saber, porque Deus diz que a caridade que se faz com a mão esquerda não precisa sequer a direita saber o que está dando a quem está se fazendo um ato de caridade. E sou sim temente a Deus e tento levar a minha família também neste mesmo caminho, porque eis o caminho da felicidade e da vida. Você falou que na adolescência você narrava, né, fazia narrações esportivas. Era uma vontade sua de ir para o rádio, de narrar esporte. Essa vontade sua, ela acabou? Ainda tem dentro de você essa vontade, esse anseio de repente ir para o microfone, né, falar ao microfone, narrar algum jogo de futebol ou apresentar algum programa? Ainda existe em você latente aí nessa vontade? Não exatamente hoje na área de futebol. Eu penso, quando eu terminar o exercício da OAB, esse é um outro projeto de vida, entrar na área acadêmica e ver um programa, o rádio, próprio TV, tratando de direito, tratando dessa área acadêmica na área do direito, esclarecendo as pessoas dos seus direitos, das suas obrigações. Eu acho que um programa nesse perfil, eu até que encararia. O tempo é muito pequeno da nossa correria do dia a dia, das atividades que se tem que cumprir, mas pelo menos uma vez por semana, um programa desse, eu acho que seria interessante. Eu tenho um projeto aqui localizado nessa área acadêmica, de concurso, e também imagino que isso seria hoje. Não é porque eu não gosto de futebol. Acho que hoje não é mais o meu perfil, né? Gosto, sou torcedor. Qual time de Joãozinho? Eu sou flamenguista. Muito bem. E sou atleticano, por isso que sou um homem feliz. Muito Trovão bem. Azul do Sertão, de antes. Fui gandula e torcedor até hoje, também seguindo os passos do meu pai, que permeou na família o amor pelo Atlético de Cajazeiras. Muito bem, está apoiado. Você disse que tocava na JC. Tocava o quê? Violão? Tocava percussão. Percussão. Ainda toca? Toquei na JC, toquei na banda Apocalipse, baterista da Apocalipse. Apocalipse? Sim, toquei quase um ano com Gilberto, com Naldinho. Na época que Fabiano foi morar em João Pessoa, eu assumi lá a bateria do Apocalipse, cheguei a tocar. Toquei uns 2 ou 3 carnavais de Cajazeiras, fazia um verdadeiro pega na rua aí, e eu toquei com Eduardo, deixa me ver mais aqui com quem de Cajazeiras, Eduardo e o grupo de Eduardo, a gente criou um ano aqui até um grupo chamado Aqui Pagode, e eu também toquei percussão. Eu não troco instrumento de corda, não canto, né? Mas toco percussão, gosto, e ainda quando estou na informalidade, lazer, na área de lazer, eu tenho lá o meu tantão, o meu rebolo, a timba, o triângulo, o tamborim. Só não consegui até hoje, interessante. Que instrumento difícil de percussão para mim? Tocar pandeiro. Mas pandeiro, eu não consegui. Mas os demais instrumentos de percussão eu arranho. Não toco porque tocar é tocar todo dia, é estar treinando todo dia, é estar se aperfeiçoando. Mas não dá para fazer vergonha, não. Muito bem, vamos agora entrar na parte de direito. Nós sabemos que hoje vivemos num país cheio de injustiças. E muitas vezes as leis, elas possuem brechas que favorece, por exemplo, aos criminosos, favorece a criminalidade, e às vezes o advogado ele tem que assumir esse papel duplo, né? De ser meu Deus, ou então de ser meu diabo, de condenar e também livrar. Como é que você está avaliando hoje essa conjuntura hoje da parte jurídica, hoje a nível de Brasil? Desde o tempo que você se formou, que você iniciou na vida jurídica, e até hoje, você acha que tem melhorado, tem evoluído? Ou você acha que o país hoje ainda enfrenta os mesmos problemas do passado em relação à justiça, em relação às leis? Primeiro, você tratou de uma atividade que é extremamente difícil, a de legislar. Um dos maiores salários na área superior, e quando tem um concurso é muito concorrido, é do assessor legislativo, que atua no Senado Federal, que atua na Câmara dos Deputados. A atividade de legislar, de determinar as condutas humanas, é realmente difícil. Primeiro porque é impossível que o ser humano
possa sozinho, na sua inteligência, mesmo atuando em conjunto, imaginar tudo que o outro ser humano pode vir a praticar. Ele tenta lá no código, né, ou na lei, prever todas as ações, né, todas as tipificações legais, mas termina um ou outro fato, né, não se encaixando devidamente na lei. E daí que surge esse jargão, né, da brecha. Foi uma brecha? Na verdade não é brecha. Às vezes não há uma interpretação precisa para aquele fato. Às vezes o fato é diferente e não tem ainda um posicionamento dos tribunais e talvez que aconteça um ou outro ato de injustiça. Vejo o Poder Judiciário brasileiro em verdadeira transformação. Duas coisas interessantes. Após a Constituição de 88, a Justiça teve as suas portas escancaradas. A Constituição, chamada Constituição Cidadã, deu a Maria e a João, a Francisca e a José, ou tirou deles o medo de ir para a Justiça. As pessoas perderam o medo de ir para a Justiça. E nós nos tornamos um dos países mais demandistas que se tem história. Nos países China, no Japão, quando o cidadão entra com uma ação judicial, para ele é motivo de reflexão. Ele vai dizer, meu Deus, ele inclusive consulta os seus pais, os seus ascendentes, para perguntar onde eu errei, o que foi que eu fiz de errado. Enquanto nós aqui no Brasil, Conrado, vibramos com uma ação judicial. Rapaz, aconteceu esse fato comigo e eu vou contratar o melhor advogado da cidade e vou tentar uma verdadeira loteria. Há esse paradigma. As pessoas perderam medo de demandar. Embora que a justiça esteja meio que desacreditada, ou que em parte desacreditada, e não jamais, não queira aqui propalar, que seja por má-fé dos seus integrantes. É bem verdade que um ou outro possa desviar a sua conduta sublime de julgar. Julgar é um ato sublime, um ato difícil. Pode ser que um outro desvie. Mas a falta de credibilidade é de alguns atos que as pessoas perdem, na verdade, até o próprio respeito. Quando o cidadão bate as portas da justiça e espera 5 anos por uma decisão, apenas para dizer que ele tem ou não direito. Ele tendo direito, ele espera mais 5 para poder receber esse direito. E essa morosidade se deve o quê? A falta de advogados, de juristas? Não é falta de advogado. A resposta para isso é mais complexa. Primeiro, é uma questão de estrutura. Erradamente, ao meu ver, enquanto processualista, advogado, coloca um defeito na lei. Não é a lei, não, às vezes não é só a lei. Nós temos um Código de Processo Civil, por exemplo, de 1973, mas que sua sistematização ainda é elogiada. Virá um novo código, sim, virá, está em dias de vir o novo Código de Processo Civil, mas a sistematização de uma lei de 73, com as reformas que tiveram, ainda é elogiada. E não é só o CPC, ou não é só a lei, ou não é a Constituição. É uma questão de estrutura. É uma questão de estrutura. Em todos os aspectos. Precisa-se, primeiro, remunerar melhor os funcionários, praticar o que a entidade privada faz com eficiência, que é pedir, exigir metas, exigir cumprimento dos seus funcionários, desde que remunere bem. Precisa ainda uma questão também estrutural, e aí vai não só esse atributo na justiça, das pessoas poderem na justiça também ceder um pouco. Né? Pela essa cultura demandista, as pessoas não fazem acordo no Brasil, o percentual é muito baixo. Os julgadores talvez não sejam tão preparados para no momento certo. Acordos para evitar ir para a corte e para um julgamento? E na própria ação judicial, tem um momento, a justiça, a lei prevê um momento, uma solenidade específica para uma corte judicial, uma audiência com a finalidade única de se conciliar. Sei lá, a lide, a demanda, a briga, a contenda é tão grande que ninguém sequer pensa nem em conciliar. Eu quero ir até o final, talvez um ou outro advogado, eu posso me incluir nesse rol, também incentivam as partes. Não, realmente dá para a gente tentar um pouco mais, dá para a gente ganhar um pouco mais de direito, porque o acordo ele tem um primado básico que cada uma das partes tem que ceder. Né? Se você pede 100 no acordo, vai se tentar receber 30, 40, 50, um exemplo. Né? E aí precisa que se haja essa cultura, que aí não é do Poder Judiciário, é a cultura de quem vai para lá, que vai com ânimo exacerbado, que vai com uma vontade de apenas brigar, e de brigar, e que termina, na verdade, gerando esse... Entendo. E outra coisa, está
literalmente abarrotada. A justiça está cada dia mais novos direitos, novas demandas, demandas coletivas. Basta que, por exemplo, um final de gestão, um exemplo aqui, claro, um final de gestão desastroso de qualquer prefeito, lá socorre 200, 300 ações na justiça. Uma coisa dessa. Um acidente de trânsito de um ônibus que envolve 20, 25 passageiros, lá se vão 40 ações na justiça. Esse aumento na demanda se deve ao nível de informação que aumentou na população, também, na grande massa popular? Também, né? Hoje, ar-condicionado, televisão, internet, né, com o computador, celular com esse tipo de aplicativo e tantos outros meios é algo de fácil acesso. E a informação gera esse conhecimento. É por isso, talvez, que não haja um investimento na educação. Vamos pensar maior. Será se todas as pessoas brasileiras fossem esclarecidas, né, realmente educadas, né, nós teríamos isso aí? Né? As pessoas se contentando numa então você fala que o aumento... numa seca dessa com Bolsa Família, então você fala que o aumento da demanda, Bolsa Escola? Que o aumento da demanda se deve ao nível de acesso à informação, porém continua muito grande porque a população ainda não está educada, preparada, tem entendimento de como se deve proceder na parte jurídica. É verdade, seria isso. É verdade. Apesar da assessoria dos advogados, que é muito... o advogado tem esse papel de estar ao lado da parte, né? Apesar dessa assessoria, as pessoas que perderam medo vão para a justiça e às vezes vão imaginando uma loteria, né? Não querem ceder por nada, né? O que tem de aí de história de irmão brigando com irmão, de vizinho brigando com vizinho, de pai brigando com filho, advogado, de sócios às vezes, brigando por causa de coisas... Nesses problemas, né? O advogado às vezes dá uma de psicólogo? Também. O advogado na verdade, uma profissão complexa, porque naquele primeiro atendimento, ou na verdade na condução da causa, ele deve mudar, ou deve sair um pouco da letra jurídica, porque às vezes o bom senso, bem aconselhado, ele vale, há um pouco de psicologia, né? Um pouco, quando se trata de questões familiares, um pouco de conhecimento da família, da preservação da célula da família, tudo isso envolve, e aí vale tudo, só não vale o que é errado, mas o que for certo, e o que for para convencer, o que for para resolver, sem demorar muito tempo na justiça, é interessante. Porque veja que coisa triste, ou na verdade que coisa que desanima, né? Eu ganho, mas não recebo. Ou quando ganho, quando recebo, quando resolvo. Se esse tempo puder ser diminuído, as pessoas vão ficar certamente mais confortáveis, as pessoas vão ter mais credibilidade na justiça. E nós torcemos por isso, porque eu disse, inclusive, no meu discurso de posse, a advocacia só será forte se tiver um judiciário forte. Nós torcemos todos os dias, inclusive colaboramos para isso, para que o judiciário possa ser forte, possa ser sempre acreditado, para que a advocacia também possa ser forte. Essa questão, veja bem, a questão por exemplo, uma pessoa de baixa renda, que não tem uma condição financeira muito boa, às vezes tem que se dar com os advogados que são dados gratuitamente. Mas quem tem uma condição um pouco melhor, vai querer contratar um bom advogado, um advogado renomado, e isso vai sair mais caro. Mas me parece que às vezes quem tem poder aquisitivo maior tem um poder de resolução mais fácil na justiça. Não é meio injusto isso? Como tudo, né? É injusto, porque quem tem mais dinheiro tem o melhor acesso a um serviço de saúde. Então aquela máxima disso, só é condenado quem não tiver um bom advogado. Não é que não é condenado. Não é só a condenação em si. Porque saindo da área criminal, né, na área civil, não há dúvida que quem tiver maior aporte e suporte financeiro vai contratar um melhor escritório, um melhor advogado, uma melhor assessoria jurídica, que não é um serviço barato. Eu sou muito sincero a dizer, pela complexidade de toda uma estrutura, né? Não é um serviço barato, não é algo que assim, possa ser tão fácil, apesar da demanda. Só na Paraíba nós temos hoje, saindo anualmente, segundo a recente reportagem, 3.600 bacharéis. No Brasil nós temos mais de 1.100 cursos de direito, enquanto que no resto do mundo todinho nós temos 1.100 cursos de direito. Em todos os outros... Estou colocando gente mais no mercado. Está dificultando? Não vejo que é dificultando, porque quem é bom sai. Isso é a máxima. Quem for competente,
quem for correto, quem for honesto, quem for destemido para a advocacia, ou para qualquer profissão, ele se sobressai no meio de tantos, né? Isso aí não é problema, não é problema. Eu só lamento, às vezes, que essa demanda ou essa colocação, às vezes, seja desqualificada. É tanto que esse presidente agora atual da OAB, do Conselho Federal, Marcos Vinícius, piauiense aqui nordestino, vai fazer uma verdadeira cruzada para fiscalizar os cursos de direito, privados e públicos, para que os profissionais que vão ao mercado vão, na verdade, com decência, com ética e com capacidade. Você tem conhecimento que esse aumento nos cursos de direito no Brasil, ou aqui na região, na Paraíba, no Nordeste, a maioria desses cursos, uma parte desses cursos, não estão preparando de forma adequada os seus futuros advogados? Você tem conhecimento de relatos nesse sentido? Não tenho conhecimento de relatos. Precisos, específicos e de instituição. O que se tem visto, e aí isso é interessante que as pessoas sabem, é que no Brasil há diversos rankings, há diversos percentuais e diversos institutos que estão avaliando os cursos de direito. Além do próprio MEC, além da própria OAB, né, tem institutos privados. Por exemplo, a editora Abril, ela anualmente elenca um selo de qualidade para o curso. O curso que eu ensino em Sousa, pelo 5º ano seguido, recebeu o selo da editora Abril, como um curso de excelência. Né? E falta que os outros também possam adquirir esse. Por exemplo, os 2 cursos de Cajazeiras, a como mensurar ainda uma avaliação precisa? Não. O curso da FAFIC vai formar agora, se não me engano, a 2ª ou 3ª turma. Então ele está em processo de qualificação, apesar de estar funcionando autorizado. É preciso que se tenha um ranking de uma instituição que tenha qualificação, que tenha propriedade para isso, para se dizer. Agora, o que é que tem que ser visto? Primeiro, o acesso à faculdade está facílimo. As propagandas Principalmente a particular? Principalmente a particular. A pública ainda tem um filtro maior. Né? Não é em Cajazeiras, mas no Brasil todo. As propagandas são assim. Vestibular dia tal, ou em data agendada pelo aluno. Então, eu entro hoje, entro amanhã, entro no meio do ano e entro no final do ano. O acesso é mais fácil. E a saída dessa demanda, como é? Tem sido fácil? Né? É preciso que realmente se qualifique, é preciso que realmente se treine o profissional, porque ainda bem, independente da faculdade, que na minha profissão especificamente, a OAB ainda faz um verdadeiro filtro, que é o exame de ordem, que tem deixado muita gente aí estudando, tem adiado o início da profissão de muitos advogados, porque certamente não fizeram um curso bem feito, e por vários fatores, não quero nem dizer que é só a instituição, mas então a OAB é necessária. Claro, o exame de ordem, eu sou defensor, disse isso no meu discurso de posse, tenho sido um verdadeiro defensor da manutenção, apesar de uma articulação legislativa nas casas superiores para retirar por lei federal, porque o exame de ordem existe no nosso estatuto por uma lei federal. E por outra lei federal estão querendo reformar para retirar, e eu sou enquanto professor universitário, enquanto advogado, defensor ferrenho da manutenção do exame de ordem. Pós OAB ainda tem exames de avaliação do profissional? Não. Você acha que deveria ter? Não vejo nesse sentido. Porque pós OAB, a avaliação profissional é do teu cliente. A propaganda melhor é a que mais rápido se propaga. Se você se for bem, for um bom advogado, se postar com correção, com honestidade, com ética, com urbanidade, com diplomacia, não tenho dúvida que esse profissional ele vai avançar. De 10 causas que eu fizer bem, se uma eu me atrapalhar, fizer besteira, essa propaganda acaba as 10 que eu fiz boa. Então, acho que pós OAB é o mercado, é o contato com o cliente, é a própria... É o terceiro momento da vida. É o terceiro momento que vai realmente dizer quem presta, quem não presta, quem é melhor, quem é pior e quem está mais qualificado. Hoje no mercado de trabalho, qual é o advogado, qual a especialidade do advogado hoje que mais rende dinheiro, que dá mais lucro? Aqui no Sertão, nós praticamos uma clínica geral. Essa é uma prática dos advogados sertanejos. Né? No meu escritório, por exemplo, nós somos lá 6 advogados e aí fazemos uma clínica geral. E tem, na verdade, um que se aperfeiçoa ou gosta mais de um assunto, mas se faz uma clínica geral. Por aí afora,
Existem verdadeiros advogados especialistas. Eu acho hoje, a bola da vez, o direito internacional, o direito tributário financeiro. Existem diversos direitos de recuperação tributária e de coisa, direito tributário financeiro, de recuperação tributária, e também vejo um grande campo, é o direito cibernético, da internet, da tecnologia. Esse campo está ainda começando e vai desabrochar. Outro, que também, não muito novo, mas tem tido uma notoriedade, é o direito público, a administração pública, quem presta assessoria aos administradores. Também é um bom campo de trabalho, até porque nós temos mais de 5 mil municípios, mais de 5 mil câmaras municipais, inúmeros políticos que precisam dessa assessoria, e quem presta também se dá. Agora, um outro que ainda também, esse apaixona, não só advogado, mas Maria da Zona Norte, João da Zona Sul, é o direito eleitoral. Muito em voga, né? Tem sido um verdadeiro segundo turno. As eleições se decidem parte pelo voto, parte pela justiça. A pergunta, nós temos o nosso amigo Geraldo Wilson de Uiraúna na ponta da linha, mas Geraldo Andrade, eu quero deixar uma pergunta para você. Por que é que ainda existem tantos políticos corruptos hoje que ainda se encontram na vida pública, se encontram hoje em liberdade? Porque contrataram bons advogados? Mas antes disso, vamos com o nosso amigo Geraldo Wilson, direto do Uiraúna, Geraldo Andrade, desculpe, direto de Uiraúna com as informações da região. Boa noite, meu querido. Boa noite, Conrado, ao entrevistado e aos internautas da TV Diário. A população do Uiraúna está muito preocupada diante a ESA, que abriu a comporta de Capivara, que ela estava fechada há dias diante da CAGE para ser feito esse ato, e a ESA reabriu. E para se ter noção do caso, é de que 12 centímetros das chuvas que banharam aqui a região e o rio afluente deu para Capivara, foi 12 centímetros, 6 foram embora. E os vereadores do Uiraúna já entraram com um protesto no Ministério Público, e a população teme esse desperdício d'água. Dos estudos da Capivara FM, Som das Almas, com informações da região do Uiraúna, para a TV Diário, Geraldo Andrade, o repórter que tempera a notícia. Muito obrigado, Geraldo Andrade, pelas informações de Uiraúna aqui no programa Interview. Daqui a pouco tem uma entrevista com o ex-prefeito e médico Carlos Antônio, falando aí sobre as últimas declarações de Jeová. Será que Carlos Antônio vai tomar a posição hoje? Será que vai ficar com o Fabiano? Ou vai ficar com Jeová? Ou vai sair pela tangente? Daqui a pouco se confere aqui no programa Interview. Mas, Joãozinho, uma pergunta que eu deixei para você. Por que hoje, fato hoje na TV, político corrupto vai para a justiça, enrola e tudo acaba em pizza? Foi o bom advogado que ele contratou? Também, né? Uma boa assessoria jurídica retarda os efeitos de uma má administração ou de uma má versação do direito do dinheiro público. Primeiro, uma assessoria jurídica excelente. Depois, uma coisa muito básica que as pessoas às vezes que não entendem bem, mas precisam saber, que todo cidadão, por norma constitucional, tem direito à defesa. E a lei diz que a defesa deve ser ampla. A defesa deve ser ampla. O cidadão tem direito à ampla defesa. Essa palavra ampla interpreta-se como uma defesa exaustiva, em todas as instâncias, nas possibilidades de diversos recursos, de produção de prova, de juntada de documento, de oitivo de testemunho. Isso tudo gera, necessariamente, um retardo natural do processo. Agora, nós não podemos pensar só com pessimismo. As coisas tendem a mudar, apresentam um novo cenário. A atuação da CNBB, a atuação da OAB foi importantíssima na elaboração, no vigor da ficha limpa. O STF deu o crivo da validade, né? E o TSE e demais tribunais regionais eleitorais e juízes eleitorais passaram a aplicar nas últimas eleições. Não é o efeito, talvez, Conrado, que um homem sério, pai de família, trabalhador, que ganha tão pouco, que tira não sei de onde o dinheiro do imposto, ainda queira. Mas já é um bom prognóstico, né? Quem queria ser candidato não pode, quem quer e ainda não pode vai ter que esperar
o tempo de validade da sua inelegibilidade. E o prognóstico é melhor. Imagina-se que no futuro as coisas possam ser sérias. Agora, nunca será o ideal. Isso não adianta. Mas o seguinte, é meio estranho ali, porque de repente um cara condenado, fulano de tal, é condenado, é ficha suja. Fica 8 anos inelegível. Você acha que em 8 anos esse cidadão ele vai voltar a ser honesto? Mas esse é o prazo legal, né? E já avançamos muito. Antes eram 3 anos. O artigo 41A, que dava como efeito da cassação, dizia que durante 3 anos se ficava inelegível. Hoje são 8 anos. Nós avançamos mais 5. Se não for necessário, talvez se avance mais um pouco. Agora, se ele muda de conduta, eu acho muito difícil. Que se ele fez antes, mais novo, né? Imagine com toda a experiência o que ele poderá fazer. Uma dúvida, fulano, vamos supor que um nome fictício, um João. João foi condenado a ficha suja, 8 anos inelegível. Ele pode recorrer para outro processo de mais 8 anos? Se aparecer algum processo a mais, ele pode recorrer para mais 8 anos? Pode aumentar. Porque, na verdade, é 8 anos da condenação. Se ele tiver um único processo, conta-se esses 8 anos. Mas se ele tiver diversos processos, né, vai se contando da condenação por um órgão colegiado dos tantos próximos 8 anos. Ele mesmo está, no período de condenação, do primeiro período de condenação de 8 anos? Mesmo período de primeira condenação. Ele pode... Vai se contando. A cada julgamento de um processo... Eu entendo assim, a cada processo, com a condenação colegiada, né, ele conta dali, conforme a lei diz, o prazo da inegibilidade, que é de 8 anos. Joãozinho é a favor da pena de morte no Brasil? Não sou a favor de pena de morte, porque pena de morte não resolve. Sou a favor de um sistema carcerário digno, respeitador, humano, que infelizmente não tem. Infelizmente não tem. Não tem para ninguém. Não tem para qualquer pessoa em qualquer lugar. A gente vê histórias drásticas, tristes, e o governo faz de conta, faz alguma coisa, mas por quê? Qual é o primeiro efeito? Esse é o meu entendimento. Preso não vota, Conrado. O primeiro efeito da condenação criminal é tirar do cidadão os direitos políticos. E tira dele o direito de votar. Preso não vota. Não tem, não permita, e pode até um outro administrador dizer o contrário, que está fazendo alguma coisa, mas deixa não tem. Livre, mas não tem. Não, não é nem que deixar livre. Que aquela população que está lá, aquele benefício que se faz, pode se fazer por uma obrigação legal. Não se faz com aquele gosto todo, porque preso não vota, lá não há voto. Lá não há o capital de troca das ações políticas que são feitas de canto a canto desse Brasil, que é a ação pelo voto. E o preso não vota. Ok, estamos com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, entrevistando o advogado e presidente da subseção OAB. Daqui a pouco vamos conversar um pouco também sobre a AB, João de Deus Quirino Filho. Mas nós vamos para o intervalo comercial, mas antes disso vamos direto a João Pessoa, com Salles Fernandes, as informações da Assembleia Legislativa e também dos bastidores da política da capital. Salles, boa noite. Boa noite, meu caro Caliel. Um abraço a você, um abraço aos nossos telespectadores da TV Diário do Sertão. O tempo é bom neste momento na capital de todos os paraibanos. A Assembleia Legislativa inicia amanhã o embate entre blocos partidários. Todos os partidos pleiteiam a indicação para a comissão mais importante da Casa, a Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Janduí Carneiro tem direito à reeleição, mas não afirma se será candidato. No entanto, o deputado Aníbal Marculino, da bancada do PEN, é candidato em potencial, coisa que o governo não quer a candidatura de Aníbal Marculino. Por sua vez, o líder do governo trabalha a perspectiva de indicar alguém para compor essa nova Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. A bancada do governo não tem nenhum bloco partidário que tenha deputados com condição de indicar, porque o bloco da bancada governista é formado por diversos partidos. E o governo ainda luta na Assembleia para ter maioria. Enquanto isso, a expectativa do governo também é para aprovação nos próximos dias do tão badalado pedido de empréstimo da CAGEP, que a Assembleia ainda não desengavetou. Essa matéria
sequer entrou na ordem do dia para discussão na Casa de Etácio Pessoa. Mas o fato político que chamou a atenção da imprensa hoje, na capital de todos os paraibanos, foi o aumento concedido aos servidores do magistério por parte do prefeito Luciano Cartacho, do PT, aqui da capital. O ano apenas está iniciando, o período letivo, as aulas começaram há bem pouco tempo, e o prefeito Luciano Cartacho, do PT, hoje, concedeu um reajuste de 10% a todos os servidores do magistério. O maior reajuste aplicado aos servidores da educação em todo o país. Com esse feito, o prefeito Luciano Cartacho entra para a história como um dos prefeitos que concedeu o maior reajuste já verificado à categoria do magistério no início do ano letivo. Ele fez o anúncio oficial na manhã de hoje e o aumento também foi extensivo aos servidores do trânsito aqui na capital, da chamada FEMOB, Secretaria de Mobilidade Urbana. O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, com isso se credencia a entrar para a história como o prefeito que negocia com as categorias antes mesmo que elas sinalizem qualquer possibilidade de greve. E para concluir, andam bem adiantadas as conversações para que o ex-senador pelo PMDB, Wilson Santiago, possa ingressar na nova legenda do Estado. As conversações aconteceram hoje em Brasília e possivelmente o Wilson Santiago, com todos os seus prefeitos aliados e com também o seu filho, o Wilson Filho, deputado federal, possam desembarcar de mala e cuia em um novo partido, o Partido Trabalhista Brasileiro, o velho PTB de Getúlio Vargas. Armando Abílio foi chamado a Brasília às pressas e, quem sabe, amanhã esse fato já seja realidade no estado da Paraíba, o ingresso de Wilson Santiago no Partido Trabalhista Brasileiro, levando aí consigo uma grande debandada do antigo PMDB de guerra, ainda hoje conduzido na Paraíba por Zé Maranhão. Eram essas informações que nós tínhamos ao vivo de João Pessoa para todos os telespectadores que acompanham neste momento o interview sob o comando do companheiro Caliel Conrado. Um grande abraço a você, Caliel, e a todos os nossos telespectadores. De João Pessoa, Salles Fernandes. Ok, Salles, obrigado pelas informações direto da capital, João Pessoa. Um abraço para você e também para os amigos que se encontram em João Pessoa assistindo online o nosso programa Interview, hoje conversando com o presidente da UAB, advogado e presidente da subseção UAB Cajazeiras, João de Deus Quirino Filho. Conversamos sobre muitas coisas, política deixar para o final, com certeza. Mas vamos conversar um pouco. A OAB é o triênio 2013 a 2015. Né? Quais são os projetos que você, agora como presidente, tem em mente aí para ser implantado na OAB? E quais são os eventos que já estão marcados para os próximos meses? Conrado, a ascensão, né, ao cargo de presidente da OAB, primeiro se deu numa conjuntura de um tempo de luta, né, pela própria advocacia cajazeirense, sertaneja, e nós recebemos isso como, na verdade, um prêmio, mas uma responsabilidade muito grande dos companheiros, advogados e advogadas da região. Assumimos agora em janeiro, no dia 1º de janeiro desse ano, e temos até o dia 31 de dezembro de 2015. Na nossa carta de programa, na nossa carta-programa, nas nossas metas, nós apresentamos uma série de atividades execuíveis, nada de muito, assim, muito extraordinário, mas na verdade coisas que pudessem tornar mais confortável a advocacia no sertão, já que é tão distante, já que, enfim, se o Poder Judiciário tem as suas deficiências lá na capital, lá nos grandes centros, imagine uma cidade dessa como Cajazeiras. Então, nós apresentamos. E temos muita coisa a fazer. Talvez as pessoas ainda não estejam vendo efetivamente as nossas ações, principalmente os advogados, porque esses 2 primeiros meses nós temos um momento de estruturação, né? Eu tenho lutado diariamente para a gente dar uma melhorada na OAB no seguinte sentido. Primeiro, sexta-feira eu estive em João Pessoa na segunda reunião do Conselho Estadual, lutando pela OAB de Cajazeiras e tentando mostrar uma coisa. A OAB funcionava aqui muito próxima ao estúdio aqui da TV Diário, num prédio locado de menos de 20 metros quadrados. Nós estamos funcionando numa área hoje total de quase 500 metros.
de quase 300 metros de área coberta. E para a nossa subseção de Cajazeiras está vindo o mesmo repasse, que foi definido em 2009, que é o repasse idêntico aos advogados de Catolé do Rocha, que só tem 80 advogados, e idêntico ao repasse dos advogados do Vale do Piancó, que só tem 100 e poucos advogados. Nós temos quase 250 e estamos recebendo o mesmo repasse. Então nós temos um trabalho de convencimento e graças a Deus tem dado certo. Na última sexta-feira nós tivemos já grandes avanços para a gente trazer para cá e já definições. E vamos trabalhar, porque eu sou de assumir o desafio e de ir até o fim. E de mostrar a minha cara, até porque eu não tenho, nesse primeiro momento, vontade de uma reeleição pela OAB. Quero fazer a minha história nesses 3 anos, quero mostrar que tem como ser feita alguma coisa durante os 3 anos. E aí nós estamos nessa luta, né? Junto da nossa diretoria aqui e junto também do Conselho Estadual, do doutor Adão Bezerra, que é o nosso presidente na Paraíba, que tem que, independente do nosso, não termos o apoiado na campanha, mas agora passou a eleição, não há vencido nem vencedor, há na verdade a necessidade e a precisão da OAB, da nossa ação, da nossa energia para que possa avançar. Alguma ação ou alguma atividade para os já próximos sim, meses? já. Nós podemos já anunciar 2 eventos marcados, pelo menos. No dia 5 de abril nós iremos fazer a primeira entrega da carteira, ou das carteiras de advogados, aos advogados aqui da nossa cidade. Não se tinha visto solenidade nesse sentido, apenas a carteira antes chegava aqui e era entregue a quem passava a ser advogado ou advogada, e agora há uma orientação da OAB, de que para cada momento desses haja uma solenidade. Nós estamos confirmando em Cajazeiras, dia 5 de abril, uma sexta-feira, uma solenidade com a presença do Dr. Adão Bezerra, da diretoria estadual para entrega. Confirmamos também para o dia 23 de agosto, é uma outra sexta-feira, um dia depois do dia da cidade de Cajazeiras, uma reunião do Conselho Estadual. A Paraíba tem um Conselho Estadual com 34 membros que a cada última sexta-feira do mês se reúne. E nós vamos trazer na sexta-feira, ou no mês de agosto, nós iremos trazer a Cajazeiras no dia 23 para uma reunião. É o que nós pretendemos e deixamos acertado. Já confirmado também o curso de processo judicial eletrônico para Cajazeiras. Estamos apenas esperando a data, que será dada pela Escola Superior da Advocacia, e pela ESA, que chama Escola Superior da Advocacia, para Cajazeiras está confirmado. Outras ações que já conseguimos dos diretores dos fóruns a garantia de um espaço, nós vamos disponibilizar em breve internet sem fio para os advogados, nos 4 fóruns das comarcas. Hoje todo advogado tem o seu smartphone, tem o seu tablet, tem o seu computador, tem o seu notebook, precisa desse serviço. Estamos viabilizando, apesar da limitação de espaço físico, uma sala para o advogado em cada um dos fóruns, que nós achamos e estamos brigando, inclusive vamos até os pés da presidente do tribunal, doutora Fátima Bezerra, em breve. Já solicitamos uma reunião, estamos esperando que ela receba a OAB de Cajazeiras e a entidade civil. Iremos convidar a senhora prefeita, o senhor presidente da Câmara, as entidades lá, os ROT, maçonaria, associação comercial, associação dos comerciários, sindicato rural, quem quer que queira, esteja lá na entidade civil, num pedido civil, não para João de Deus, mas para Cajazeiras. Ela precisa assumir um compromisso com a construção do novo fórum, com a melhoria das nossas condições, e um dos pedidos é esse, para que ela disponibilize. E estamos também, esse é um grande sonho, mas o homem que não sonha não se realiza, está aí, isso é uma máxima, e nós estamos quase fechando a possibilidade de até o meio do ano instalar em Cajazeiras um gabinete odontológico, com serviço odontológico gratuito para o advogado e para o seu dependente. E estamos fechando ainda até o meio do ano, esse é um trabalho de articulação. Há um detalhe, o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius, tem raízes familiares aqui no sertão da Paraíba. E ele tem um projeto nacional de visitar todas as subseções da OAB. E nós queremos trazer uma das primeiras a Cajazeiras, para que ele possa sofrer conosco e ver o que nós realmente passamos aqui enquanto advogados e trazer ações efetivas para a OAB. São muitos projetos, são 3 anos, não tem muito tempo, tem que se correr para chegar até lá, e a gente vai tentar cumprir todo aquele plano de meta que foi definido. Inclusive começamos, graças a Deus, muito bem, com a prestigiada posse, algo jamais visto em Cajazeiras, não tinha tido antes uma solenidade de posse naquela envergadura, com a presidente com a presença da diretoria estadual, de diversos conselheiros federais, de diversos advogados, diversas autoridades, e nós tivemos nessa nossa entrada na OAB. E há muita coisa a se fazer, eu espero, certamente
Infelizmente não vou agradar a todo mundo, nem o Ser Supremo agradou, mas o que depender de mim, com muita correção, com muita vontade, desprendido do espírito de qualquer vaidade, do fato, não, eu sou presidente, nada disso, eu sou um advogado como qualquer outro, e estou nesse momento empunhando a bandeira da OAB para, na frente deles, ou como um timoneiro, conseguir as ações que nós prometemos. E conhecemos, porque somos advogados natos, estamos lá há muito tempo, eu tenho quase 13 anos de advocacia, aqui no sertão da Paraíba, e a gente conhece no torrão aqui quais são os nossos problemas e o que pode ser feito. Vamos agora para os momentos finais do nosso programa e vamos adentrar agora na esfera política, no campo político. Eu não poderia deixar de perguntar sobre esse tema, já que você é o nosso entrevistado. Você foi assessor jurídico de Carlos Rafael, o último prefeito da cidade de Cajazeiras. E houve, entre Carlos Rafael assumir a prefeitura, houve um momento histórico para Cajazeiras que foi a renúncia do também ex-prefeito Léo Abreu. E me parece, me corrija se eu estiver errado ou equivocado, que nesse momento de transição, de mudança de Léo Abreu para Carlos Rafael, você estava muito presente. Você acompanhou esse momento de mudança política aqui na cidade de Cajazeiras, né? E até hoje existe essa dúvida na cabeça do povo, essa pergunta, o que foi que de fato levou à renúncia de Léo Abreu? E você como advogado, você estava dentro, acredito eu que também estava participando desses encontros, ou dessas reuniões, ou dessas decisões. Como é que você avaliou aquele momento para a história político-administrativa de Cajazeiras, né? Como é que você avaliou esse momento de transição? Como é que você viu se foi positivo ou não essa mudança para Carlos Rafael? Ou você acha que Léo Abreu deveria ter ido até o final? Realmente um momento histórico. Você foi feliz quando disse isso. Depois eu preciso esclarecer que eu não participei de nenhuma reunião para o ato de decisão de Léo Abreu. Quando eu tomei conhecimento da renúncia, foi no dia 16 pela manhã. Eu fui consultado por Carlos Rafael. Na verdade, eu recebi uma ligação de Carlos Rafael no domingo à tarde. Lembro como se fosse hoje, estava tendo a festa do Souza Folia. Eu estava até me preparando nesse dia para ir a Souza. Terminei indo, mas voltei mais cedo porque ele anunciou que cedo, no dia 16, estaria no meu escritório com uma coisa importante para que fosse resolvida. E naquele primeiro momento ele não me adiantou nada. Né, como de fato na segunda-feira, dia 16 de maio de 2011, esse dia eu não esqueço, eu estou no escritório, ele chega portando um documento em mãos e sem falar muita coisa, João, eu tenho isso aqui em mãos e a única pessoa nesse momento que eu escolhi para dar validade a este ato na verdade a sua pessoa. Eu estou lhe entregando e fazendo com que você faça valer esse ato de renúncia feito pelo prefeito Léo Abreu, né? As pessoas não tinham certeza. Léo Abreu fez naquela tarde um programa em tom de despedida. Não sei se você assistiu o programa do município, em tom de despedida, um fundo musical já mais ameno, mais tranquilo, né? E nós fizemos toda a articulação. A primeira foi reconhecer a firma da assinatura do subscritor, para que não pairasse nenhuma dúvida, né? E aí a dificuldade foi levar um documento com 6 laudas e meia, quase 7, para que o tabelião assim fizesse. E eu fiz questão de abandonar as outras páginas, esconder, afastar e botar apenas a assinatura para que o tabelião fizesse o reconhecimento. Deu certo. E até lembro que os senhores perguntaram o que era. Isso é um projeto para o Chamegão, para trazer grandes atrações. Eu preciso que se reconheça essa firma agora. Foi reconhecida a firma e durante a tarde eu fiz um contato com o então presidente Marcos Barros, perguntando se ele iria para a Câmara e dizendo a ele que precisaria ir lá para ver uma questão de uma lei municipal que havia doado um bem ao Lions Clube de Cajazeiras, que na verdade eu não poderia dizer, pela confiança que me foi depositada, do que se tratava do que eu tinha em mãos. Ele disse que teria a sessão normal e como de fato teve, às mais ou menos 4h40 da tarde eu entro. Disso também não esqueço. Peterson Santos estava na Câmara Municipal, foi um dos primeiros que me interpelou. E quando eu entrei, ele já anunciou, pronto, eu acho que é verdade o zum.
e eu entrei dizendo que estava vindo de uma audiência da Vara do Trabalho, sem nada em mãos, para tentar despistar, quando já tinha mandado uma pessoa do meu escritório, já estava dentro da Câmara Municipal, com um envelope com a carta renúncia, com um termo de renúncia, né? Isso já estava lá, uma pessoa que eu, inclusive, propositalmente pedi para que ele fosse de camisa polo, bem despretensioso, e ele já estava lá me aguardando. Quando eu entro sem ninguém, sem nada em mãos, apenas com o celular, falo com as pessoas que lá estavam, entro na sala do presidente, e peço a Marcos Barro para que lê. Antes pedi para que ele tirasse as pessoas que estivessem na sala, para que tivesse um contato com ele. E quando ele viu, assim como eu fiquei surpreso pela manhã, ele também ficou, mas foi um grande vereador, um grande presidente, e imediatamente, sem titubear, dar validade ao documento e respeitar o ato pessoal, corajoso, né, do prefeito Léo Abreu de renunciar a titularidade da Prefeitura de Cajazeiras. Você me pergunta se foi acertado, se foi errado. Primeiro que há de ter de minha parte um respeito, porque é um ato pessoal. Léo até hoje, não sei se você já entrevistou ele aqui nesse programa, mas em outras entrevistas, de público ele não declinou, não colocou o dedo na ferida, não disse especificamente o que levou a renunciar. E qualquer conjectura minha, sua, como um jornalista inteligente, inquieto, talvez é um erro, porque nós estamos adentrando uma esfera pessoal que é dele, é um ato pessoal. Ele diz na carta que era um ato pessoal e o fazia nesse sentido. Aí você me pergunta, houve algum acerto? Houve alguma reunião? Eu confesso que não participei. Sinceramente, não tenho conhecimento. Agora, se foi acertado, eu acho que pela uma visão de uma nova vida, de uma vida mais tranquila, Léo deve ter acertado nesse sentido. Você acha que o Rafael pegou uma bomba? Pegou uma prefeitura complicada. Já no meu caminho andado, pegou uma prefeitura, talvez complicado. Tenha sido isso, que ele não tenha logrado êxito. E assim como a atual gestora, a doutora Denise, também pegou uma administração, ou pegou uma prefeitura que historicamente vem sofrendo com um detalhe. Nós vivemos basicamente de FPM, né? Há um inchaço de um pessoal, porque o voto, na maioria das vezes, o correligionário vai querer lá, ou pelo menos alguém da família, um emprego, né? Não quer trabalho, mas quer um emprego, quer alguma coisa, um vencimento, uma vantagem, uma coisa nesse sentido. E isso não acontece em Cajazeiras, isso acontece historicamente de canto a canto. O partido tal aderiu a presidente Dilma, vai dar-se o ministério e tantos cargos, porque isso é uma questão de negociata legal, da articulação política que se faz, né? E acho acho não, tenho certeza, né? A forma como Rafael pegou a administração, pegou de forma complicada, a doutora Denise também pegou de forma complicada, não há como esconder que naquele primeiro momento, no afã de acertar, na vontade de acertar, Rafael tentou fazer muito e com todas as dificuldades ainda fez. Lógico que não agradou a todo mundo, lógico que errou em alguns momentos, lógico que na verdade não foi um erro por má fé ou por má vontade, mas o que planejou não executou. Mas tem aí, eu não posso destacar apenas eu não quero ser prolixo, mas essa qualidade não se tira. Ele ressuscitou o Carnaval de Cajazeiras. O que nós vivemos esse ano, de uma efervescência na cidade, foi porque o ano passado realmente houve um outro carnaval. Você é daqui, mora aqui, vive aqui, né, e sabe que como nós estávamos definhando, permitindo que outras cidades da região, e aí ele revolucionou, na verdade, ele teve até a ideia de levar lá para a Agrovila, muito criticado na época pela imprensa, a mesma que agora bateu palmas e disse que ia dar certo e que disse que era um sucesso, isso aí eu não esqueço, né? Mas ele teve essa coragem de trazer as atrações que fizeram sucesso aqui, afora Biquíni Cavadão, estiveram também no Carnaval do ano passado e ressurgiu o Carnaval. Além de tantos outros acertos. É verdade que o que ele tentou fazer, o que ele demonstrou, não teve o apoio da população, é tanto que perdeu a campanha e a vontade do voto, a vontade das urnas, apesar dessa mudança, né, já nos últimos momentos de candidato, ela é soberana e por enquanto está valendo. A sua família também tem além de ter um histórico de homens na área jurídica, também tem de Antônio Quirino, que foi prefeito, foi deputado, e eu me lembro que o seu nome também foi ventilado, cogitado na época da reeleição de Carlos Rafael.
Calafel chegou a convidá-lo para ser o vice dele? Houve uma pretensão sua de ser candidato a vice-prefeito ao lado de Carlos Rafael nas últimas eleições municipais? Não houve uma pretensão direta minha. Eu nunca impus e nunca pedi, sequer pedi a ele. Antes da própria reeleição de Calafel, na eleição de Léo, eu fui ventilado. Léo me tratou desse assunto e disse, João... Joãozinho é filiado ao PMDB, não é isso? Sou filiado ao PMDB, hoje sou vice-presidente do PMDB. Local, vice-presidente. E ele me deixou de sobreaviso. João, talvez eu precise do seu nome, enfim, mas daquela conjuntura, daquela reunião da oposição, escolheu no caso Rafael, sem nenhum problema. Depois houve essa conjectura da própria imprensa, da própria especulação, da própria proximidade que eu tinha com o Carlos Rafael na época, de ventilar o meu nome, né? Mas depois veio o nome de Adjamilton Pereira e me deixa ser muito franco. Graças a Deus não fui candidato, nem quero ser. Nesse primeiro momento, apesar da minha família, historicamente, estar ligada à política. Mas não descarta um dia concorrer à vida pública? Do humano se espere tudo. Do ser humano se espere tudo. Agora, nesse momento, se você perguntar o que é que eu quero agora, é avançar na minha advocacia. Estou pretendendo abrir um escritório fora da cidade de Cajazeiras. Estou pretendendo terminar o meu doutorado. Estou pretendendo continuar aqui atendendo bem os meus clientes e fazendo a minha história na OAB, na advocacia e na universidade. Não pretendo agora porque a política ela lhe exige uma série de coisas. E eu acho, me permita assim, que se eu não tenho, eu não tenha estrutura, saco nesse momento para poder aguentar as coisas boas, mas também as coisas ruins que a política lhe impregna de entrar um ser humano de bem e com 2 dias ser corrupto, ser ladrão, essas coisas todas que eu acho que eu não quero manchar a minha trajetória enquanto político. Pretendo nessa área acadêmica, na área da advocacia, prosseguir. Apesar, como disse a você, da minha ligação, da ligação da família com a política. Meu tio é ex-prefeito da cidade, é ex-vice-prefeito, foi secretário de Estado, foi 3 vezes deputado estadual, é ainda apaixonado pela política, porque ainda com mesmo a sua idade, mas participa de eventos, discursa, fala, mas eu não penso nesse momento político. Joãozinho, muito obrigado pela nossa entrevista, foi muito boa, gostei muito. Infelizmente somos escravos do tempo. Mas antes de encerrar definitivamente a entrevista, vamos para um jogo rápido. Eu faço a menção a algo e você diz o que vem à sua cabeça, né? Cajazeiras. A cidade que pretendo ficar o resto da vida. João de Deus Quirino Pai. Inclusive passou por um momento muito difícil, problema de saúde, não foi isso? Verdade, é um ídolo e é uma referência. Thalita. A esposa, né, o amor e, na verdade, uma base que tem participado do meu sucesso. Eu cheguei onde cheguei, porque aí já são 12 anos, quase 13 de casado, pelo esse apoio de Thalita. Qual a maior lição que você aprendeu do seu pai, assimilou do seu pai, João de Deus Quirino? Ser honesto. Querer apenas o que é seu. Procurar ser homem e cumprir o que acertou. Essa é uma grande lição. Ele tem feito isso, além do próprio amor pela família. Ele é um homem apaixonado pela família. Se você não fosse advogado, seria o quê? Eu queria ser jornalista, de verdade. Jornalista? Disse a você das minhas coisas de infância, né? Queria ser nessa área de jornalismo, alguma coisa. Se não advogado fosse. Talvez é muito difícil porque onde estou ou de onde estou não quero sair. Medo. Tem que ter. De tudo. Né? Mas que o medo não possa atrapalhar os meus planos e os meus projetos. Um medo específico de uma doença grave. Eu tenho medo disso. Um sonho não realizado. Mas que vou realizar ainda. Né? Talvez não tenha realizado. É terminar o meu doutorado, que estou trabalhando e me encaminhando para isso. Quem você admira? Pode ser no cenário local, estadual, nacional? Muito próximo o meu tio Antônio Quirino. Para mim, também referência, um grande homem. No cenário nacional, acho que, assim, desses grandes líderes que tem apresentado, inclusive já faleceu, eu achava aquele trabalho de Betinho fabuloso.
né, de dar a cada pessoa pelo menos um prato de comida, aquela luta dele pela fome, pelas pessoas mais miseráveis. Eu acho aquele trabalho caridoso espetacular. Qual o caso que você gostaria de ter pego? Deixa eu me ver aqui. Eu aceitaria o desafio, por exemplo, agora está em voga, vai a júri essa semana, de defender o goleiro Bruno. Esses desafios, eles me incentivam, eles me atiçam. Qual o caso que você nunca pegaria? Caso exista. Não tem, especificamente nenhum, né? Não idealizei. Na verdade, eu sou mais direcionado a pegar os que são difíceis, que lhe incentivam a estudar mais e trabalhar mais. Não temeria nenhum caso, não temeria. O que João de Deus Quirino Filho seria capaz de fazer para defender seus interesses como advogado? Tudo que estivesse dentro do razoável, do aceitável, que estivesse dentro da lei. Nenhum cliente lhe contrata delimitando a sua ação. Isso vai da inteligência, isso vai da perspicácia, isso vai do discernimento do advogado. Eu faria tudo que fosse possível em favor do cliente. Carlos Rafael. Um grande amigo. Carlos Antônio. Acho que um grande líder. A prefeita Denise Albuquerque. Uma mulher que está tentando entrar no cenário político, né? E a ela toda sorte e todo sucesso. Precisa ainda ser provada, porque antes ela era esposa e agora ela é prefeita. Antônio Vitoriano de Abreu. Um homem que tem uma história muito forte, muito antiga com esse povo. Também um grande líder. Tem ainda uma grande gama de votos, e acho que nessa conjuntura de 3 na situação para o mesmo cargo e ele na oposição possa gerar um benefício enorme para ele. 3 palavras que resumiriam João de Deus Quirino Filho. Deixa eu me ver aqui. Talvez 3 sejam poucas, né, para a gente dizer. Mas estudioso, gosto de estudar, curioso, avancei tendo curiosidade pelas coisas, e família. Sou da família. Estimo, preservo a minha família, os meus pais, a minha esposa e os meus filhos. Muito bem, agora sim, findamos a entrevista. Muito obrigado, foi muito boa. É um prazer imenso ter conversado com você, Joãozinho. Obrigado. Boa sorte aí à frente da UAB. Obrigado, Conrado. Obrigado, enfim, a produção da TV Diário. Estaremos sempre à disposição, assim como a OAB está à disposição de vocês para o que for necessário. Muito bem, boa sorte. Temos a matéria, produção, ainda? Vamos lá, vamos à matéria com o ex-prefeito e médico Carlos Antônio, que nos cedeu uma entrevista exclusiva e vai falar sobre o programa Minha Casa Chegou, que chegou em Cajazeiras hoje, as inscrições, e também sobre um tema muito polêmico, é o caldeirão político que começa a ferver aqui na cidade de Cajazeiras, inclusive sobre as últimas declarações de Jeová Vieira Campos, que disse que vai fazer oposição a Ricardo Coutinho, que é aliado de Carlos Antônio e Denise, e que não subiria no palanque aonde Fabiano Gomes estivesse. O que será que Carlos Antônio vai dizer? Será que ele decidiu? Será que vai ficar com Fabiano, com Jeová Vieira Campos, ou vai sair pela tangente? Você vai conferir agora no seu programa Interview. Carlos, hoje um encontro onde a população de Cajazeiras, começando pelo bairro São Francisco e comunidades circunvizinhas, também começaram a fazer o cadastramento das casas que serão entregues. É verdade, é um volume importante de moradias na cidade de Cajazeiras, cerca de 2.000 moradias, um trabalho da prefeita Denise, um trabalho árduo, continuado, e nós queremos com isso atender a toda a demanda da cidade de Cajazeiras. Eu tenho uma perspectiva de que se chegue a uma demanda de até 4.000 pessoas necessitando de casa em Cajazeiras. Como nós temos cerca de 2.000 já garantidos, já é importante. E agora, em decorrência das inscrições que estão acontecendo em diversos bairros da cidade de Cajazeiras, tranquilizar as pessoas, dizer que aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de se inscreverem deverão, a posterior, procurar a Secretaria de Ação Social para que possam fazer as inscrições, para que a gente possa saber a real demanda da população de Cajazeiras. E aí, tanto eu como a prefeita Denise, como todo o nosso grupo político, haveremos de fazer inserções para conseguir os recursos necessários para que, se Deus quiser, não deixar nenhum cajazeirense sem ter a sua moradia própria.
Como é que você vê as declarações do ex-deputado Jeová Vieira Campos nesse tocante aí com o Fabiano, com o Zé Aldemir, que não vai aceitar, deixar de aceitar no palanque em 2014? Nós temos que trabalhar, tanto Jeová, Fabiano, deputado Zé Aldemir, todos nós temos que trabalhar. Isso é um ano de trabalho. 2014 é o ano de colher os frutos do trabalho. Então, esse é um ano de união, de desapego a essas questões de ordem pessoal, essas questões de ordem política, porque o nosso entendimento é que nós temos que trabalhar. Vou prezar muito, por exemplo, do trabalho do deputado Jeová Campos, quando for necessário, nos irmos a Brasília, fazer descontingenciamento de recursos federais. Já estou fazendo articulação junto ao deputado José Aldemir em alguns projetos que nós estamos trabalhando junto para trazer empresas para a cidade de Cajazeiras. Fabiano Gomes, da mesma forma, articulando algumas ações, como articulou, por exemplo, junto à ministra Aguinaldo, recursos para que a gente possa investir na melhoria da infraestrutura do Açude Grande. Enfim, é trabalho. Eu acho que esse é o ano de trabalho. E 2014, a partir de junho, quando tiver deliberado as alianças políticas, quem vai ser, quem deverá ser candidato a B ou C, aí sim, nós não temos a menor dúvida que vamos dar o apoio estrutural necessário para que a gente possa ter até 3 deputados estaduais eleitos representando a cidade de Cajazeiras. Por quê? Porque a disputa não é uma disputa distrital de apenas uma vaga, é uma disputa que está sendo disputada 36 vagas de deputados estaduais, 36 vagas de deputados estaduais. Então, é juntar todo o nosso grupo político para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa atender às grandes demandas do povo, da necessidade do povo de Cajazeiras, para que, a posterior, esses pré-candidatos a deputado estadual eles possam colher esse fruto importante do trabalho. A entrevista com o ex-prefeito e médico Carlos Antônio, aqui no programa Interview. Infelizmente, nosso programa chegando agora aos momentos finais e temos um compromisso também marcado amanhã, logo mais às 18 horas, com mais uma edição do seu programa Interview. E amanhã, confirmado a presença, vai estar aqui lado a lado comigo o ex-prefeito de Campina Grande, veneziano Vital do Rego, que vai estar aqui ao vivo nos estúdios do programa Interview, batendo um papo comigo, Caliel Conrado. Então temos um encontro marcado amanhã, às 18 horas, aqui na TV Diário do Sertão. Um abraço, fique com Deus e uma boa noite.